Boa noite, gente. Boa noite também para quem está assistindo nós no outro salão. Que a gente possa junto aqui construir um pensamento que sirva para nós no nosso dia a dia. Sempre a gente tenta buscar no Evangelho essa referência. E o Espiritismo tem nos ajudado muito, clareando o nosso raciocínio, para que a gente possa, num segundo passo, porque raciocinar em Evangelho, nessas verdades do Espírito, a gente já tem feito. Mas a gente ainda não tem sentido isso, né? A nossa existência ainda não tem sido pautada na nossa intimidade a essas verdades. Haja visto a gente ficar ainda tão irritado, a gente ficar ainda tão desanimado, a gente ficar ainda com uma variação psíquica muito grande, com um humor muito instável, porque a gente não está aplicando esse Evangelho em nós, né? A nossa dificuldade de manter um padrão de pensamento, um padrão de humor que seja condizente com todas essas verdades que a gente encontra no Evangelho. Mas esse é o nosso desafio, fazer com que isso se transforme dentro de nós. Hoje nós trouxemos o seguinte pensamento. Tem uma passagem lá no Fonte Viva, do Emmanuel, que ele fala assim: dai esmola do que tiverdes. Na verdade, o Emmanuel comenta essa fala do Cristo, que está lá em Lucas, no Evangelho. Nós vamos tentar fazer o pensamento em cima disso aqui. O que significa isso? Dar esmola do que tiverdes. E aí eu pergunto sempre, a gente... o estudo ele tem que ser feito dinâmico entre nós aqui. Nós temos que pensar alto, para que funcione para cada um de nós. Não adianta a gente vir com uma informação bonitinha se a gente não gera esse processo de autopercepção. E, além disso, um desejo de reforma, né? Não adianta eu perceber quem sou e estar satisfeito. Se eu estou satisfeito, eu vou continuar como estou. O que o Espírito tem? Dai esmola do que tiverdes. O que é meu? Meu apartamento é meu? O meu apartamento é meu mesmo? Meu CPF? A minha carteira de identidade? O meu carro? A minha empresa? O meu celular? É meu? É ou não é, gente? Hã? Não é não? Por que não é não? Hã? É ou não é? A gente briga tanto para esse negócio ser nosso. Aquela conta bancária com dinheiro. É meu ou não é meu? É essa distância do que a gente intelectualmente já aceitou. Ah, não, isso não é meu, não. Essa distância daquilo que a gente diz acreditar com aquilo que a gente sente. É isso que o Cristo quis dizer para nós, né? Onde está o teu coração, é ali que está o seu tesouro. E nós reencarnamos, foi para construir o quê? Para que um espírito reencarna? A gente, filosoficamente, fala assim, o espírito está aqui para ele evoluir, para ele se tornar melhor, para ele criar novos sentimentos. Mas a gente gasta as nossas energias diárias, cotidianamente, em quê? Para ter mais um apartamento, para ter um apartamento melhor, para ter mais dinheiro, para ter mais um carro, para ter um carro melhor. É essa a proposta do Evangelho, fazer com que a gente saia dessa cidadela, como diz o Emmanuel, de ilusão.
É por isso que nós vamos tentar aqui hoje juntar um pouquinho de caridade, da esmola do que tiverdes, com humildade, para a gente ver a relação dessas duas coisas. Porque, na verdade, caridade sem humildade não é caridade. Porque o nosso conceito de caridade ainda é muito tacanho, ainda é muito primário. Porque se o apartamento, se o dinheiro, se o carro não é meu, eu não estou dando nada que é meu a hora que eu faço esse tipo de caridade material. Tem 3 tipos de coisas que o espírito consegue, que existe. O primeiro tipo de coisa é que o espírito não consegue carregar. Aí essa a gente fala assim, a gente não consegue carregar o apartamento, a gente não consegue carregar o nosso CPF, a gente ganha um CPF, a hora que a gente nasce com uma certidão de nascimento, eu tenho direito a ir lá e fazer um cartãozinho de CPF. Me arruma lá um número. Eu posso abrir uma conta bancária, eu posso comprar uma propriedade, eu posso fazer um negócio. A hora que eu adquiro esse CPF, eu posso fazer transações com outras pessoas. Eu perco esse CPF a hora que eu tenho um atestado de óbito. É por isso que o espírito não consegue carregar o seu CPF. Ele não leva nada que está vinculado ao CPF. Para a gente ter um carro no nosso nome, nós precisamos de um CPF. Para a gente ter um apartamento no nosso nome, nós precisamos de um CPF. A hora que a gente morre, frequentemente a gente morre. Nós temos morrido muito durante as nossas existências constantes aí, milenares. A hora que a gente está nessa atual, parece que é uma vez só que a gente morre, mas a gente já morreu muito. E já abandonou tudo que a gente juntou lá, nas outras existências. Porque não serviu para nada aquilo que a gente amontoou e não conseguiu carregar. Então, o primeiro tipo de coisa que existe são as que o espírito não carrega. E nós temos brigado muito por esse tipo de coisa, de uma maneira um pouco infantil. Porque nós gastamos muito da nossa energia para acumular essas coisas que não nos pertencem. O Emmanuel fala assim, tem coisas, uma coisa é ter, outra coisa é deter. Ter é o que eu levo comigo. Deter é as coisas que durante um pedaço de tempo fica sob minha guarda, sob minha responsabilidade. Se eu morrer e a minha mãe quiser guardar o meu corpo, ela pode, lá na casa dela, pôr uma geladeira? É lei, é do Estado. O corpo de qualquer defunto é do Estado. É do governo brasileiro. O corpo também não é nosso. A gente detém um corpo durante um período. Depois que não existe mais compatibilidade de manifestação da vida e o espírito não mais anima, esse corpo ele já não é mais meu. E a gente tem que começar a prestar atenção que muitas das vezes nós gastamos todas as nossas energias para acumular, para deter coisas que não nos pertencem. E a gente acha que dá dessas coisas. Mas se essas coisas não são minhas mesmo, se eu só detenho elas, todas as vezes que eu dou o dinheiro para alguém, mesmo que essa pessoa precise desse dinheiro, e mesmo que isso seja útil, que seja uma beneficência, eu não estou dando de mim, porque não é meu. Dá esmola do que tiverdes, não do que detiverdes. Dar esmola do que detiverdes é fácil. Do dinheiro que eu detenho, da condição social que eu detenho, do poder que eu detenho, da autoridade que eu detenho. Essa nós já fazemos com mais frequência. A gente já se disponibiliza a abrir mão de alguma das coisas que a gente detém quando alguém que precisa muito aparece na nossa vida. Mas isso não tem nos feito transformação alguma. Porque
A caridade que transforma é quando eu dou daquilo que eu tenho, não daquilo que eu detenho. Existe um segundo tipo de coisa. É as coisas que o Espírito consegue levar, mas que ele não pode guardar. Que tipo de coisa que é essa? Tem coisas que fica claro, eu não posso levar. Eu não transito de uma existência para outra com as coisas que estão lá no meu CPF, né? Quando não era CPF, era uma outra coisa. Agora, tem coisas que eu até levo, mas que eu não guardo. O que são essas coisas? O que a gente leva depois de morto, mas a gente deixa lá no inferno? Não, o corpo fica no cemitério, né? Não, o espírito somos o que somos, né? E esses somos nós. O penúltimo capítulo do Pensamento e Vida, o Emmanuel explica para nós o significado de morte. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. A morte é um período em que a criatura alucinada extrai todos os conteúdos que ela armazenou, mas que ela não deveria ter armazenado. As culpas, as raivas, os ódios, as mágoas, os desânimos, a ociosidade acumulada, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo que a gente acumula indevidamente, a gente até leva, mas a gente passa uma temporada que é a chamada perturbação depois da morte, que dura de horas a séculos. Esse período de alucinação infernal é um período de esvaziamento da alma, onde, segundo o Emmanuel, a gente fica nesse período até que a gente esvazie todos os conteúdos indevidamente acumulados por nós, para que a gente tenha nova chance de buscar o terceiro tipo de coisas, que é aquela coisa que a gente leva e que a gente guarda, que a gente salva, que são todos os derivativos do amor. Porque uma alma pura, que é o destino de todos nós, ela só tem impresso nela amor. Só vibra nela amor. Por isso que ela vai ficando tão pura, que ela vai se desmaterializando tanto que ela não precisa mais de reencarnação. Que ela é uma alma que expande com facilidade. O exemplo de alma desse tipo, para nós só conhecemos um tipo dessa alma, que é Jesus Cristo. É o único modelo que nós, humanidade terrena, temos de uma alma dessa estirpe, que já atingiu o ponto de perfeição, onde ele só vibra o amor. Então, todo o nosso tempo que é despendido para acumular coisas que a gente não leva é um tempo perdido. Todo o nosso tempo gasto para armazenar coisas que a gente leva, mas que a gente vai ter que sofrer, que vai gerar dor em nós para que a gente recupere o nosso equilíbrio, é pior do que perder tempo. É perder tempo ao quadrado. Porque além de perder tempo atual, eu ainda vou ter outro tempo ruim para poder expelir isso de mim. E o único tempo realmente bem gasto, o único investimento em tempo que existe, é quando a gente desenvolve em nós virtudes. Essa eu levo, essa eu salvo, essa faz parte da minha estrutura. E é isso que nós queremos pensar junto um pouquinho aqui hoje. A gente reencarna para isso. Para que a gente acumule em nós virtudes. Para que a gente fique mais rico dessas coisas.
Como que a gente acumula as coisas que a gente detém? Tem um dinheiro aqui na minha carteira, que não é meu, né? Porque eu detenho o dinheiro que está aqui dentro. Como que eu consigo deter mais dinheiro aqui nessa sala, nessa noite? Hã? Como? Mexendo na carteira de vocês. Para que eu detenha dinheiro, então as coisas, aquele primeiro tipo de coisa, que são as coisas que a gente detém, a gente só acumula quando a gente tira de alguém. Eu vendo um produto, esse produto tem uma margem. Ele custava para mim 10, eu vendi ele por 12 lá na minha loja. Eu ranquei 2 de alguém. O primeiro tipo de coisa, que são as coisas de fora, que são as coisas ditas materiais, elas só vêm para minha posse temporária, porque é um período que eu detenho isso. Para que eu tenha um apartamento, alguém me vendeu ele. Eu tirei de uma construtora, eu tirei de alguém que era proprietário anterior. É assim que a gente detém coisas. A gente relaciona com uma outra criatura e tira dela. Lícita ou ilicitamente. É assim que são as nossas transações, as nossas relações comerciais, cotidianas da vida. E o balanço disso tudo fica para quem nos sucede, não é nosso. Não, a gente não detém. Por mais que eu tire de todo mundo, porque não existe nada que eu construí que não foi do trabalho ou do serviço de uma outra pessoa. Se na bolsa eu ganhei, na bolsa alguém perdeu naquela proporção. O balanço disso a gente não leva conosco, porque não é nosso. A gente só detém um tempo. É o primeiro tipo de coisa. Para que eu tenha dessas coisas, eu preciso ir de encontro ao meu irmão e tomar dele. De novo, muitas das vezes licitamente. Não é para a gente deixar de fazer isso, não. Nós ainda precisamos muito do comércio. Nós ainda precisamos de usar o nosso CPF, agora cada dia com mais lisura. Agora, e aquelas outras coisas que não são as que a gente detém, que a gente tem mesmo? E aí está no mesmo balaio, tanto as que eu não consigo salvar, quanto as que eu consigo salvar. Aquelas que o Espírito leva com ele de uma existência, como que ele adquire isso? É isso que nós queremos pensar aqui hoje. Vamos abrir um parêntese. Na minha encarnação, existem fatores dentro de uma programação reencarnatória, certo? Precede o nosso reencarnar uma programação. Ninguém reencarna aleatoriamente. Existe uma programação muito bem feita para que a gente tenha condições de evolução. Existe, por exemplo, a nossa ambientação reencarnatória. Por exemplo, a gente reencarnar em Varginha é diferente de nós reencarnarmos em Alepo, na Síria. Ou da gente reencarnar lá no Rio Grande do Sul. Ou da gente reencarnar lá na Amazônia. Ou da gente reencarnar numa cidadezinha do interior do Ceará. Ou da gente nascer numa cidade francesa. A ambientação reencarnatória, ela traz condições diferenciadas de evolução para o espírito. São desafios bem diferentes, muitas das vezes. Concorda? Que a ambientação tem um certo impacto na nossa existência? Tem um certo impacto no nosso aproveitamento reencarnatório?
naquilo que a gente vai conseguir construir dentro da evolução, o ambiente que a gente reencarnou? Tá certo, gente? E a nossa condição social? Nascer aqui em Varginha, filho de um empresário muito rico, é diferente de nascer aqui em Varginha, numa condição muito restrita financeira? São propostas diferentes evolutivas? Tem impacto na nossa existência estar com muito dinheiro ou com pouco dinheiro? E a nossa condição física? Nascer num corpo físico que muitas das vezes me impede a locomoção, que muitas das vezes me impede o próprio raciocínio, é diferente? Nascer muito lindo, maravilhoso, bonito, ou nascer muito horroroso, impacta? Estar na escola sendo muito bonito, ou estar na escola com 15 anos de idade muito feio, mexe com estruturas diferentes do espírito? Existem riscos e existem desafios diferentes quando a gente tem um corpo físico saudável ou doente, bonito ou feio, forte ou fraco. Quando a gente nasce num ambiente onde a situação é mais próspera, é mais equilibrada, num ambiente muito desequilibrado, onde existe ainda guerra, onde existe ainda fome, ambientação, condição social, condição física. Está numa posição social onde eu tenho autoridade, onde eu não tenho autoridade, impacta a minha existência. Onde eu programo estar, às vezes, na política, estar podendo mandar na vida dos outros. E o impacto de vir muito inteligente ou muito limitado em inteligência. Um raciocínio muito solto, com muita capacidade de memória, de cultura. É diferente a proposta para um espírito que vem com isso desbloqueado e aquele que perde um bloqueio dessas habilidades. Então, olha só, nós estamos falando de circunstâncias dentro da proposta reencarnatória que impacta o nosso desenvolvimento evolutivo. Agora, o que mais impacta de tudo? O que é mais impactante dentro do nosso processo evolutivo, dentro dessa existência atual? A ambientação, a condição física, a condição social, a condição intelectual, a condição financeira. O que tem mais impacto? Nós deixamos por último o que tem mais impacto. O grupo de convivência. O que é mais impactante? Nascer em Varginha ou nascer na África? Tem um impacto, é diferente, a proposta é diferente. Nascer numa aldeia africana. Mas imagina cada um de nós. Se todas as pessoas que até hoje nós relacionamos, desde a nossa família, aquele grupo no colégio, aquele grupo no trabalho, todos o nosso grupo de convivência, aqueles espíritos que estão vinculados diretamente a nós dentro da existência. Se nós fôssemos transportados lá para a África, o que era mais impactante? Nós todos num outro ambiente, ou nós no mesmo ambiente, sem nenhuma das pessoas que nós relacionamos até hoje? Numa família que a gente não conhece, se todas as pessoas que a gente relacionou até hoje fossem outras, o que era mais impactante para nós? Tem que tentar pensar mesmo, para sentir isso, gente. Imagina vocês nascerem aqui em Varginha, mas nenhuma das pessoas que vocês conviveram até hoje estavam aqui. O que dá mais medo? Tá aqui em Varginha sem ninguém que nós já relacionamos?
Ou está lá na África com todo mundo que nós já relacionamos? Ah, é lá, não é? A nossa turminha num outro lugar não faz tanta diferença. É a nossa turminha. Eu estou falando isso aí para a gente sentir isso. A importância do grupo de convivência nosso. A importância das pessoas que convivem conosco. O impacto é estrondoso. O Leon Denis fala que a gente reencarna sucessivas encarnações com esse mesmo grupo. Porque olha só, como que o ser humano foi ficando mais inteligente do que um bicho? Ah, é ser humano, tem uma evolução maior. Como que a nossa capacidade intelectual começou a avançar? Qual foi o ponto de partida disso aí? Quando que o ser humano teve o primeiro pensamento contínuo? Está lá no Evolução em Dois Mundos. Quando que foi? O início do pensamento contínuo no ser humano. O André Luiz fala assim, naquele momento aquela aldeia parecia um oceano de pensamento. Ligaram o Wi-Fi. Agora tem onda de pensamento circulando no planeta. Agora eu estou na rede. Foi quando o homem falou. A fala gerou o pensamento contínuo. E a fala significa eu comecei a comunicar com o outro. E toda a nossa estrutura de inteligência foi desenvolvida baseada no nosso relacionamento humano. Se só tivesse um homem primitivo, ele continuaria um homem primitivo. Segundo Leon Denis, nós somos um ser social. Nós precisamos de outro ser humano. Por isso que o isolamento, seja físico ou seja psíquico, ele gera patologia na criatura. Se é que é possível, se nós conseguíssemos isolar um ser humano de qualquer tipo de vibração, inclusive interferência espiritual, não é possível, mas se fosse, nós deixaríamos ele dementado. Nós temos necessidade de intercomunicação, de relacionamento. Nós desenvolvemos a nossa inteligência assim. E é assim que a gente desenvolve a nossa moral. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer para o próximo o que você gostaria que fizesse para você. Se você quer ser o primeiro no reino do céu, seja o maior servidor. Se um convidado te chamar para um banquete, não pega o primeiro lugar, pega o último. Você tem a oportunidade de ser o que serve mais. Eu que sou o filho do homem, dizia Jesus. Eu que sou o filho do Deus vivo, vim aqui para servir e não para ser servido. Aí começa a entrar o nosso raciocínio de humildade. Porque quando Jesus falou assim, dai esmola do que tiverdes. Quando Jesus convida uma criatura à caridade, qual que é a proposta do Cristo? Fazer bem para o ambiente que essa criatura se encontra, ou fazer a promoção da criatura caridosa? Hã? O que é, gente? Nós temos que ter isso dentro do coração, não na cabeça. Quando uma pessoa se torna uma pessoa caridosa, quem que é o beneficiado? As pessoas que convivem com ele? Ou ele mesmo? Hã? Ele próprio. Porque nós podemos conviver, por exemplo, eu poderia programar uma reencarnação, não num planeta regenerado. Para quem não tem isso familiarizado, existem planetas primitivos, existem planetas de expiação e prova, existem planetas regenerados, existem planetas felizes e planetas puros. Os espíritos classificaram em 5 tipos de planetas. Então eu estou falando o seguinte, imagina que eu quisesse reencarnar num planeta feliz já, não num planeta de expiação e prova igual ao nosso.
Planeta quase que de regeneração que a Terra já é. É que ainda tem um tantinho de gente em Espírito Central. E eu nascesse num planeta feliz, quando assim, vamos falar assim, a moralidade mais baixa que tinha lá era a de um Bezerra de Menezes, por exemplo. A Madre Teresa de Calcutá era quase que uma criminosa. E se eu programasse nascer lá, e se fosse permitido eu nascer num ambiente desse, Deus não permite, porque não significa nada para mim, eu vou perder tempo lá. 100 anos num planeta feliz, só gente boa, só gente amável, caridosa. E eu vou ficar lá 100 anos santinho do pau. E eu não vou melhorar em nada estando lá. Eu não vou me transformar, porque ninguém vai me convidar à transformação. Eu não tenho condição de servir quando tem servidores melhores perto de mim. Quem que serviu o Cristo? Como servir o Cristo? Por isso nós programamos uma encarnação aqui, num planeta com tanta diversidade, com espíritos com dificuldades tremendas de relacionamento. São nossos professores e nós também somos professores de todos. Então, a programação reencarnatória nos colocou no ambiente, na condição social, condição financeira, capacidade física ideal, o jeito melhor de nós desenvolvermos as nossas virtudes. E nos colocou no grupo de convivência perfeito. Para que a gente pudesse dar esmola do que temos. Porque se aquele primeiro tipo de coisa, para que a gente possa deter mais coisas, a gente tem que tomar dos outros, existe esse outro tipo de coisas, que é as coisas do Espírito, que para mim ficar mais rico delas, eu não tenho que tomar dos outros, eu tenho que dar para os outros. Enquanto eu tenho um relacionamento tolerante com o meu irmão, eu fico rico em tolerância. Quando eu tenho um relacionamento indulgente com o meu irmão, eu me enriqueço em indulgência. Quando eu tenho um relacionamento benevolente com o meu irmão, eu me enriqueço em benevolência. E quanto mais eu sirvo, mais rico eu fico. Quanto mais eu dou para o meu irmão, mais rico eu fico. Das coisas que eu levo. Agora, existem coisas que a gente leva e que a gente não salva, lembra? Se eu dou o ódio, se eu dou impaciência, eu também fico mais rico disso. Se eu me relaciono, é que Deus colocou uma proteção para nós, que é o inferno, para a gente expelir essas coisas que eu fiquei mais rico e que não deveria. Está confuso? Coisa que a gente leva são as coisas que não são materiais. É a nossa vida íntima. As coisas que a gente salva é as coisas da vida íntima virtuosas. O que a gente não consegue, a gente leva, mas fica lá numa peneira, num filtro. O organismo espiritual não aceita ódio, não aceita mágoa. Eu preciso de vomitar isso aí. É o penúltimo capítulo do Pensamento e Vida, morte. Agora, como é que eu dou aquelas coisas boas que nós já temos, mas que ainda estão timidamente construídas na nossa intimidade? Porque quanto mais eu dou para o outro, ou seja, quanto mais eu relaciono naquele padrão, mais robusto naquele padrão eu fico. Como que eu faço isso sem caridade, sem humildade? Olha aqui, eu vou ler um trecho do Pensamento e Vida também, que fala de humildade.
Olha só, se nós temos ficado assim, sem o reflexo da humildade, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam. Olha aqui, ela se sente proprietária exclusiva dos bens que a cercam. Isso é o quê? Deter coisas. Aquele primeiro nível de coisas que a gente não leva. Despreocupada da condição real de espírito em trânsito, eu esqueço que eu sou o espírito em trânsito e que eu estou aqui para construir coisas que eu posso levar e posso salvar. Ou seja, eu sou obrigado a amar. Não existe essa coisa, eu quero ser um espírito que não ama. Não tem essa alternativa. A gente adoece. É alguma coisa de um pé de milho, falar que não quer ser pé de milho, quer ser pé de feijão. Existe uma ordem no DNA de uma semente de milho que fala assim, dá pé de feijão. Existe uma ordem desde a nossa origem, que fala assim, seja um espírito de luz. Despreocupada da condição real de espírito em trânsito e apropriando-se da existência em sentido particularista, interesse pessoal mal compreendido. Eu quero deter coisas para satisfazer as minhas sensações. E deixa eu me divertir. Ou alma tola. É isso que o Cristo falou lá. Quando o sujeito estava com o celeiro cheio, falou, agora regala-te. Então é isso aqui que o Emmanuel está comentando sobre humildade para nós. Apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, recusando o contato com as realidades fundamentais da vida. Cidadela de ilusão. Quando eu estou mergulhado nessa cidadela de ilusão, eu vou relacionar com o Toninho, e o meu pensamento é o seguinte, o que eu posso apropriar do Toninho em benefício meu? Qual vantagem que eu posso levar com ele? Porque eu estou mergulhado na cidadela da ilusão de que eu quero deter mais coisas. Eu quero deter mais uma imagem bonita. Eu quero vender uma imagem para a sociedade. Eu quero mais, e a imagem também é coisa que a gente detém. Tanto é que a imagem do Cristo, quando ele foi crucificado, era horrorosa. Perdeu a eleição mais vexaminosa que existiu. Barrabás ganhou de balaiada, 99,99% dos votos. Jesus não aparecia nem nos traços da pesquisa eleitoral. Que a imagem não era boa. Essa cidadela de ilusão faz com que a gente fique obstinado, olha aqui, proprietária exclusivista dos bens que a cercam. E a gente passa a vida querendo agarrar mais um tantinho de alguma coisa que eu não vou levar. Então esse pensamento orgulhoso, vaidoso e egoísta, que é o contrário de humildade, nos leva a relacionar mal com as outras criaturas e perder a oportunidade ímpar que nós pedimos para estar no local que nós estamos, na condição física, social e financeira que nós nos encontramos, mergulhado no grupo de convivência atual nosso. E ao invés de aproveitar todos esses recursos que esse grupo de convivência poderia me dar para que eu desse do que eu já tenho e ficasse mais rico dessas virtudes, dá esmola do que tiverdes. O Emmanuel fala assim, dá esmola da tua vida íntima. Agora, se eu dou esmola da vida íntima, das coisas desorganizadas, eu fico mais ciclo de desequilíbrio. A morte dá uma acertada nisso. Tanto é que a gente reequilibra depois de morto e reencarna de novo. Não sei se está ficando assim cansativo essa prova da morte lá, mas a morte é um balanço. Eu desencarnei quebrado, devendo.
A morte é um salvo-conduto. Tá bom. Sai dessa cidadela alucinada que você estava, revive todas essas besteiras para você ver, tira essa culpa do teu coração aí e vai fazer de novo mais bem feito. Então o Emmanuel pergunta assim para nós encerrar o nosso pensamento com o Emmanuel. Que temos de nós próprios para dar? De nós próprios, não é coisa que a gente detém, não. Aí eu não procuro na carteira, nem no título, nem no cartório, nem na conta no banco. Eu tenho que procurar dentro de mim. O que eu tenho dado para os outros? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Qual que é a emoção que eu dou para o outro? Porque o que eu tenho dado emocionalmente para o outro é o que eu tenho ficado mais forte comigo. Se é coisa que o meu espírito não aceita, mais tempo de inferno. E a gente fica falando assim, inferno, inferno, para a gente ver assim, o inferno já está em nós, nós não vamos para o inferno, não. Já é essa vida psíquica atormentada, desanimada, ansiosa, esquizofrênica. A parte da realidade real, fundamental do espírito. É isso que o Emmanuel falou. A humildade nos coloca numa cidadela de ilusão que nos aparta da realidade fundamental do espírito. Esquizofrenia espiritual. Viva um mundo à parte. Rompo com a realidade. Eu estou aqui para evoluir. Para distribuir coisas boas. Porque aí eu vou ficar rico de coisas boas. Se eu distribuo coisas ruins... Se eu distribuo intemperança, se eu distribuo impaciência, se eu distribuo ódio, se eu distribuo mágoa, se eu distribuo desânimo, se eu distribuo crítica que paralisa o outro, eu fico rico disso. O Emmanuel fala categoricamente que a gente digere essas coisas e impregna na nossa alma e fazemos parte disso. Isso vira nós. Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária, dentro da nossa casa? No nosso ambiente de trabalho? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Como que eu estoco sentimento? Quando eu dou do jeito que eu relaciono, eu estoco. Eu relaciono, eu estoco. Então, se eu relaciono encolerizado com o Toninho, eu estoco cólera. Se eu relaciono egoisticamente com o Toninho, tentando deter coisas dele, eu estoco egoísmo. Se eu relaciono com mágoa, com ódio, eu estoco isso em mim. Então, as perguntas que o irmão está fazendo para nós, o que nós estamos estocando? Porque o que nós estamos dando para os outros é o que nós estamos estocando. Dá esmola do que tendes, do que tiverdes, não do que detiverdes. Dá esmola certa. Cuida da vida íntima. Que tipo de vibrações espalhamos? Desânimo, desequilíbrio, insegurança? Então, olha só. Na nossa existência, nós estamos num ambiente, na condição social, na posição social, financeira, física ideal para que a gente relacione e com o grupo de convivência ideal para que a gente relacione. E para que a gente encontre naquelas pessoas que estão junto de nós, olha só, se eu preciso servir, eu preciso achar no meu grupo de convivência algum egoísta, alguém que quer ser servido. Olha que professor, que bendito. Eu tenho uma pessoa tão egoísta que vive junto comigo. Benza a Deus. Que chance enorme de você servir esse egoísta. Que chance enorme de você se enriquecer de virtudes quando você encontra ainda escândalo. Porque o escândalo é necessário. Mas ai de quem traz o escândalo. E eu só consigo relacionar e dar da minha vida íntima as coisas boas quando eu sou humilde.
humildade nos nivela. Bem-aventurados pobres de espírito. Evangelho não fala para o nosso comportamento. Pobre de espírito não é ser pobre de dinheiro, não é ser pobre de recursos, pobre de intelectualidade, pobre de cultura, não. O último lugar não é ser o pior aluno, ser o pior empresário, ser o pior pai, ser o pior mãe, ser o pior filho, não. Não é para o comportamento. O último lugar é não achar que é melhor do que o outro, mesmo sendo. Ah, é para ser burro? Eu não vou achar que eu sou melhor, não. É para mim não sentir-me melhor. Eu posso até ser melhor de conta, fazer mais conta, ser mais inteligente, ter mais dinheiro, ter mais habilidade. Eu sei disso, isso é coisa de inteligência. Mas isso não me faz me sentir superior ao meu irmão, infalível ao meu irmão. É esse sentimento onde eu olho para ele e vejo, ele é um irmão, ele chega onde que eu já tenho também. E primeira coisa, as habilidades que eu demonstro e ele não demonstra, pode ser só passageiro. Porque às vezes eu estou criticando a inabilidade de um Beethoven na música. E é um Beethoven encarnado, bloqueado. É por isso que eu não posso achar que eu sou melhor de cantoria do que o Toninho. Aliás, o Toninho não pode achar que é melhor do que eu. O rapaz não sabe cantar nem o pão no gato. Ele não consegue nem tocar o violão. Se ele olhar para mim com essa arrogância e falar assim, nossa, olha que inabilidade, eu posso ser o Beethoven, né? Muito pouco provável. E mesmo que o outro tenha uma habilidade muito superior a nós, o que isso significa? Que significado tem disso aí? É aquela passagem lá do bom ladrão. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quem somos nós para saber o que se passa de verdade? Então a gente analisa uma parte achando que é o todo. Que ignorância, quando a gente é arrogante. Por isso que lá no Evangelho tem a missão do homem inteligente na Terra. Se você é uma sumidade nesse planeta, se você sabe tudo desse planeta, isso é quase que nada. Porque esse planeta tem um grãozinho de areia no universo. É por isso que São Paulo falou que eu podia ter toda a ciência, saber todas as línguas, ter todo o saber do mundo e ainda assim estar mal. Porque se eu não for caridoso, eu não evoluo, eu não fico feliz, eu não prospero. Então, sem um relacionamento humilde, na posição de servir, porque eu posso estar numa posição hierárquica de mando, porque tem sobre mim subalternos. Isso é comportamento humano, e eu tenho que exercer da minha autoridade, sim. Agora, o meu relacionamento com aquele servidor tem que ser o de um servidor, apesar de ser, às vezes, o patrão. Eu tenho que ter hierarquia. Se eu sou pai e o filho está ali numa idade, eu tenho que ter hierarquia, que o mando está comigo. Mas eu tenho que utilizar da humildade no relacionamento com o meu filho. Olha o Emmanuel. Quem retrata em si os louros da humildade, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando desse modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas. Olha só, o Emmanuel fala que a gente substancializa, transforma em substância, em fluido, vira célula nossa as leis divinas. A gente incorpora isso quando a gente tem essa posição de servir o próximo. Por isso que Jesus só deixou essa regra, serve o teu próximo. Independente da posição que você se encontra e que o seu próximo se encontra, sirva. Porque a hora que você está nessa posição de servir, você está na posição de dar virtude. E nesse momento de dar virtude, você se enriquece delas. E para finalizar o último parágrafo do Emmanuel, ele fala assim: humildade não é servidão. Não é aceitar tudo dos outros, não é ser capacho dos outros, não é limpar as coisas para os outros.
Não é comportamento. Ah, eu vou ser humilde. O meu filho bagunça a casa e eu limpo. Estou entendendo nada do Evangelho. Humildade não é servidão. É independência. Liberdade interior que nasce das profundezas do ser, apoiando-lhe permanentemente na renovação para o bem. É íntimo. Eu fico livre. Eu não estou mais preocupado com a imagem, eu não quero mais tirar nada, não me tira sono um negócio mais. Eu sirvo. Eu passei a trabalhar o tempo todo de maneira humilde, tentando me enriquecer de virtude. Eu comecei a perceber a riqueza do meu grupo de convivência. E aí, a gente fala assim, mas o meu grupo de convivência é tão complicado. Se você relacionasse, você não ia falar essas coisas. O Emmanuel comenta uma passagem lá de Paulo, que Paulo falou o seguinte: com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, e ainda hoje não podes. Porque a gente gostaria que a nossa vida fosse um manjar. A gente gostaria que as pessoas que relacionassem com os outros atendessem os nossos caprichos, na verdade. E fossem ideais dentro daquilo que a gente chama de perfeição para nós. Um pai, uma mãe que faça do jeitinho que a gente gostaria que as coisas fossem feitas. Filhos que fizessem as coisas, governantes, colegas, funcionários, patrões. E nós ainda não estamos prontos para o manjar. O leite é a coisa essencial que chega para nós. E o Emmanuel fala assim: coloca-te na condição da planta em jardim alheio. Não exija do seu irmão um fruto prematuro. Não exija do seu irmão uma flor que ele não consegue dar ainda. Porque eu queria terminar a conversa de hoje com o seguinte: o contrário de humildade, dentro do contexto que eu estou querendo dizer, o contrário de humildade é ilusão. Sinônimo de humildade é lucidez. Quem é lúcido espiritualmente não exige nada de ninguém. A lucidez faz com que a gente exija transformação nossa, não transformação do outro. E eu cuido da planta que tem no jardim, independente do fruto e da flor que ele dá. O meu foco é no adubo. O Emmanuel fala assim: repara no irrigador que você é, no adubador que você é, no jardineiro que você é. Porque cada planta é independente. Cada um dos que convive conosco tem as suas dificuldades, as suas características, o seu tempo evolutivo. E o mais importante, a maior riqueza que Deus colocou para nós na nossa existência foi exatamente o nosso grupo de convivência, que às vezes a gente repele, e que a gente reclama, e que a gente deseja o tempo todo que ele fosse diferente. Porque nós estamos iludidos. Se a gente tivesse lucidez suficiente, nós íamos agradecer a todo instante as pessoas que convivem conosco. Inclusive pessoas com dificuldades que nos facilitam sermos mais virtuosos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu só vou ter equilíbrio quando a minha vida for um constante servir. Enquanto eu buscar equilíbrio sendo servido, não, eu vou ter equilíbrio quando a minha condição financeira melhorar, eu quero ser servido. Não, eu vou ter equilíbrio quando os meus filhos estiverem todos organizados, eu quero ser servido.
Aí eu vou ser feliz quando eu não tiver mais nenhuma moléstia. Eu continuo querendo ser servido o tempo todo e exigindo do mundo. E a questão é o seguinte: vamos servir o mundo. Dá esmola do que tiverdes. Dar esmola da vida íntima. Quando eu faço isso de maneira humilde, eu construo virtude, não vício. Acho que é isso para nós pensar. Boa noite a todos nós.